que bom que você tá aqui comigo. Cheguei para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre alguns tópicos dessa lição. Quem tá trabalhando com a revista da EBD dos primários tá conhecendo o livro do começo. Para quem não tá trabalhando com essa revista, é uma ótima sugestão também. Fica nesse vídeo, não sai daqui, porque eu vou te trazer tópicos que você pode trabalhar para acrescentar no conhecimento da sua turma a respeito dessas lições. Então hoje nós vamos falar sobre a lição número 2, a criação do primeiro homem. Então vem comigo e não perde esse vídeo. Primeiro homem, eu não vou entrar em detalhes de todos os recursos que essa revista propõe, porque tem inúmeros outros vídeos aí com os recursos. O objetivo principal dessa lição aqui, além do objetivo que a revista fala, né, que o aluno compreenda que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ponto. A criança tem que sair da sua aula entendendo que cada parte do seu corpo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas, o sol, a lua, a terra, o mar, os animais aquáticos, os animais terrestres. Deus criou tudo apenas com o som da sua voz. Mas quando chegou a parte de criar o homem, Deus fez uma massinha de modelar. Nós falamos para as crianças ali, né? Deus fez uma massinha de modelar ali com o barro, pegou um pouco d'água, pegou a terra, aliás, né? Pegou um pouco d'água, fez o barro, fez uma massinha de modelar e foi nos moldando. E isso nos mostra que nós somos especiais para Deus e que nada do que outras pessoas digam, nada do que outras pessoas falem, nada do que outras pessoas nos façam pensar a nosso respeito vai poder transformar nossa mente de que nós realmente somos especiais para Deus, de que nós somos amados por Deus. Então, coloque isso na mente da sua criança, que ela realmente entenda que assim como Deus criou Adão, Deus pensou em cada detalhe, Ele nos fez perfeitos. Aqui já se quebra também aquele requisito lá que as crianças estudam na escola, que entra no segundo ponto aqui dos nossos objetivos, que é ensinar a criança que nós não evoluímos do macaco, não. Deus não precisa criar nada para ser evoluído, Deus não precisa criar nada para ser aperfeiçoado. Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Tanto que, depois que Ele criou o homem, a Bíblia fala assim que Ele olhou e viu que tudo que Ele fez era muito bom. Até a parte da criação do homem, Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que tudo era bom. Mas quando chegou a parte dos seres humanos, que Deus criou o homem, Deus falou que tudo era muito bom. Então, não existe essa teoria de evolução, de macacos, nem nada. Na criação, a humanidade não precisou ir evoluindo. O Deus que é perfeito fez tudo perfeito. O terceiro objetivo que a gente pode colocar nessa lição também é fazer com que a criança entenda que assim como o primeiro homem criado por Deus, a semelhança de Deus, foi feito para obedecer, ele devia obedecer. Deus deu o paraíso para ele, com tudo que ele tinha direito ali dentro do paraíso, mas ele tinha que obedecer uma ordem de Deus, que era não comer daquela árvore. Então, assim como Adão também recebeu da própria voz de Deus, ele recebeu uma ordenança para obedecer, nós também somos feitos para obedecer. E aí é maravilhoso, porque quando você estuda esses tópicos, quando você pesquisa versículos, quando você pesquisa base, sabe? Quando você leva realmente a sua arma de guerra para a escolinha, você consegue ir suprindo a necessidade da sua criança. Por exemplo, na nossa aula, uma menininha falou assim: tá, prof, mas e Deus não sabia que eles iam desobedecer? E é por esse motivo que nós temos sim que buscar o conhecimento, que ter o domínio do conhecimento da palavra de Deus, para que quando formos pegos, né, com esse tipo de pergunta que criança tem de tudo, criança pergunta, a gente tem que saber responder. A gente pegou ali, trabalha eu e mais um menino, né, mais um professor, e aí o que a gente fez? A gente pegou e nós demos as mãos assim e nós mostramos como que era no paraíso, né? A Bíblia fala que Deus descia todos os dias no jardim e eles passeavam no jardim, eles eram amigos, eles conversavam, eles dividiam aquela intimidade que Deus tinha com o homem. Deus tinha essa intimidade com o homem e Ele queria tanto que essa comunhão se prolongasse que Ele confiou isso ao homem, e o homem foi lá e desobedeceu a Deus. Ele foi lá e fez algo que realmente entristeceu o coração de Deus quando ele desobedeceu. Deus sabia que ele ia
fazer isso? Sabia, mas ele deu aquele mandamento ali, ele deu aquela ordem porque não tinha que ter obedecido. Se Adão tivesse obedecido, a história da humanidade inteira teria sido diferente. Mas, né, por conta disso, primeiro o pecado entrou no mundo e aí nós não quisemos abrir tanto esse assunto, porque a próxima lição é a lição da primeira mulher, então a gente não podia abrir tanto, né, esse assunto. Mas assim, ó, os minutos que a gente tem ali com as crianças, muitas vezes, muitos sábados, tem se tornado pouco. Por quê? Uma lição leva a uma pergunta, que leva a outra pergunta, que leva a outra pergunta, que leva a outra. E aí nós vamos parar lá em Romanos, onde fala que nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa e o pecado nos separa de Deus. E aí nós entramos nessa parte, conversamos bastante com as crianças e eles saíram dali entendendo, né, todos esses princípios, esses objetivos que a gente estipulou para essa aula. Abrangemos até mais do que nós tínhamos preparado, né? Mas foi maravilhoso esse contato com as crianças. E é por isso que eu falo que isso aqui pra você é só uma base, porque você tem que ter em mente tudo que você vai utilizar lá com suas crianças. Você tem que estar preparado para receber das crianças o que elas vão te trazer. Você tem que estar pronto para dar para as crianças aquilo que supra a necessidade delas. Tudo em Deus é perfeito. Esteja preparado, ore, busque o batismo com o Espírito Santo e esteja preparado para levar o melhor para suas crianças. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar. A gente fez um joguinho da memória e a gente escreveu o versículo numa folha grande e fez as crianças memorizarem, ficou bem legal também. Outra coisa, essa sequência de versículos todas eu vou fazer eles numa versão do tamanho de uma folha grande, porque a gente vai fazer um varal na sala de aula, que eu quero incentivá-los a decorar esses versículos. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, um beijo no seu coração e não perde o próximo vídeo onde nós vamos falar da lição número 3, a primeira mulher.